Olá, queridos! Bem-vindos de volta! Agora vamos fazer uma revisão e passar para a nossa atividade. Vamos lá? Olha aí. Os filósofos pré-socráticos. Nós vimos na aula que os filósofos de Mileto, que é uma cidade na Grécia Antiga, ok? E eles estudaram na escola jônica. Tales, Anaxímenes e Anaximandro, ambos dessa cidade de Mileto. Os pré-socráticos buscavam o princípio, primeiro, a arqué, de todas as coisas. Tales disse que o princípio de tudo é a água. O Anaximandro disse que o princípio é o indeterminado, ou seja, o apeiron. O Anaxímenes, ele disse que o princípio é o ar. Vimos também sobre o Heráclito. Ele nasceu em Éfeso, na Jônia. Para ele, o dinamismo de todas as coisas pode ser explicado, simplesmente pelo fogo primordial. É uma expressão visível de instabilidade, um símbolo da eterna agitação do devir, né? Imagine uma fogueira. Você faz uma fogueira aí e o fogo está lá, uma agitação do devir. O fogo eterno e vivo, que ora se acende, que ora se apaga. Ele não rejeitava as contradições e queria aprender a realidade em sua mudança, no seu devir, movimento. E os pitagóricos, o que eles falavam? O número e a harmonia. Pitágoras de Samos, ele fazia parte do grupo dos monistas. Esses monistas são que eles elegem um único elemento da natureza para gerar tudo do universo, que identificava apenas um elemento constitutivo de todas as coisas. O Teorema de Pitágoras é uma das suas mais conhecidas ideias no campo da geometria. O teorema diz: em um triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Está aqui, ó. Vamos fazer aqui um triângulo, a hipotenusa. Está aqui o A ao quadrado. Aqui é o C ao quadrado. E aqui é o B ao quadrado. Teorema de Pitágoras. E nós vimos também o Parmênides, de Eleia. Ele é fundador da escola eleática. Ele entendia que o equívoco das pessoas, dos demais pensadores, era conceder demasiadamente importância aos dados fornecidos pelos sentidos. O que são os sentidos? Que é a visão, aí a audição, olfato, paladar. Aos sentidos do ser humano, certo? Embora percebesse pela via sensorial, pelos sentidos, a mudança e o movimento no mundo, ele achava contraditório buscar a essência naquilo que não é essencial, buscar a permanência naquilo que não permanece. Confundiu, embaralhou tudo a vida dos pensadores da época. E agora vocês vão, fazer o quê? Atividade. Professor, atividade física? Não, atividade laboral, intelectual. Vocês vão responder as nossas 4 perguntinhas. Vamos lá? E daqui a pouco a gente volta. Olá, queridos, bem-vindos de volta. Estávamos conversando aqui com o professor Vitor e perguntando, será que conseguiram responder todas as questões? 4. Algumas fáceis, outra média e outra um pouco difícil. E aí, estamos aqui, nós somos imaginando pelos nossos sentidos, a imaginação, tá? E a hora que ele falou lá que é ilusório, mas não, estamos também acreditando pela razão que vocês responderam. Vamos lá para a nossa questão? Tirando dúvidas, resolução das atividades. Questão 1. Os descendentes de Pitágoras consideraram o número ímpar como masculino e o par como feminino. Também consideravam os números pares como retangulares e os números ímpares como quadrados. Vamos dizer aqui os pares, retangular.
e os quadrados os pares. Além disso, para os pitagóricos, o número perfeito foi identificado como sendo o A10, B2, C5, D9 ou E11. Como que eles identificaram o número perfeito? Os pitagóricos. E tem um exemplo lá, tá? Eu vou até apresentar ele aí. Estou fazendo o formato, acabei de falar dele. A soma, né, das partes ali tem uns valores iguais de cada parte. Uma tríade, olha só, eu dando a chance, tríade. Vamos lá? E a resposta adequada é o primeiro, gente, tá aqui, ó. Para ele dá a perfeição, porque, ó, 4 aqui, 4 desse lado e 4 desse. Aí a soma de todos os números são 10, formado por 1 no meio. Esse tem. Então é o 10. Questão 2. Suponha que você esteja no seu sítio, tá aí. Pode ser chácara, casa e etc. Fazenda, comunidade, quilombola, etc. Sem fazer nada, tá aí. Você tá estático e decide pescar. Você vai pescar e tomar banho de igarapé. Pesca, não pegou nada, vamos tomar banho. E diante daquela água fria e deliciosa, com o calor de Rondônia, você faz uma breve reflexão sobre a água, viajando com o pensamento até nas aulas de química, onde diz que a água, cuja fórmula é H2O, e que ela é uma substância química cujas moléculas são formadas por 2 átomos de hidrogênio e um de oxigênio, a qual é tão boa para a nossa saúde, para refrescar, para beber e assim por diante. Se imagina só, né? Você está aí em casa, né? Tá, como diz a gíria, você está de bobeira, tá lá à toa. Aí começa, vai pescar, aí toma um banho no rio, começa a indagar sobre a água, a se molhar, etc. E agora? Aí traz lá à tona o componente curricular de química. Aí, ó, a fórmula da água é esse. Será que originou tudo? Será? Vamos lá, continuando com a nossa questão. Logo, ainda na beira do igarapé, você retorna o pensamento voltando para o contexto da filosofia. Ó, sai da química, sai do banho e faz a seguinte indagação. Puxa vida, na filosofia teve um filósofo que analisou sobre a água, dizendo que tudo vem dela. E repetidamente você diz o nome desse pensador, que é... Qual o nome do pensador? Platão. B. Protágoras. C. Sócrates. D. Santo Agostinho. Ou E. Tales de Mileto. E aí? Essa tá bem fácil. Você foi pescar, até tomou banho. Pode ser um banho de chuveiro, ok? Mas você fez uma reflexão breve sobre a água. Aí pensou, olha, na filosofia teve um pensador que disse que tudo veio da água. E qual é o nome desse pensador? Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos lá? A resposta, olha aí. Tales de Mileto. Ele também é considerado o primeiro filósofo. Opa, desculpa. Depois dos mitos, tá? Agora o se liga no Enem. Vamos grudar como se fosse um chiclete nesse Enem, galera. Quando chegar lá no 3º ano, vocês já estão habilitados e irão gabaritar as avaliações, tá? Então são questões que trazemos sobre o Enem, que caíram em versões anteriores, ou questões que vai ao encontro da ideia característica do Enem, tá? Ó, essa é de 2016, que eu coloquei algumas adaptações. A questão 3. Todas as coisas são diferenciações de uma mesma coisa. Nossa, que confusão. Todas as coisas são uma diferenciação da mesma coisa. E são a mesma coisa? Mas como isso? Metafísica. E isto é evidente. Por quê?
Se as coisas que são agora neste mundo, terra, água, ar e fogo, e as outras coisas que se manifestam neste mundo, se alguma dessas coisas fosse diferente de qualquer outra, diferente em sua natureza própria, e se não permanecesse a mesma coisa em suas muitas mudanças e diferenciações, então não poderiam as coisas de nenhuma maneira misturar-se umas às outras, nem fazer bem ou mal. Umas às outras, nem a planta poderia brotar da terra, olha aqui, nem um animal ou qualquer outra coisa vir à existência. Se todas as coisas não fossem compostas de modo a serem as mesmas. Deu um embaraço na cabeça, né? Olha só, gente, metafísica, essa é de complexidade. Então vamos lá para o cerne da questão. Todas as coisas nascem, certo? Contingência, através de diferenciações de uma mesma coisa. Então, por exemplo, nós nascemos dos pais. Olha o desenho lindo, né? Ó, pai e mãe. O texto descreve argumentos. Nós, seres humanos, nascemos de uma mesma coisa que é ser humano, pai e mãe. O texto descreve argumentos dos primeiros pensadores, determinados pré-socráticos. Para eles, a principal preocupação filosófica era de ordem. Qual a principal preocupação filosófica? Qual a ordem delas? A pergunta é esta. A, política, discutindo as formas de organização da polis. Ou B, de ética, desenvolvendo uma filosofia dos valores. Ou cosmológica, propondo uma explicação racional do mundo. Ou estética, procurando investigar a aparência dos entes. Ou hermenêutica, construindo uma explicação unívoca da realidade. E aí? Qual a ordem do pensamento das coisas? Ou seja, ele colocou que uma coisa gerada de uma mesma coisa, distintamente, é claro, mas se gerou daquela situação. Eu trouxe aí um exemplo que o ser humano é gerado de outros seres humanos. Ou seja, uma coisa enquanto a raça humana é gerada da mesma coisa. Confundiu? Vamos lá, qual é a questão? Olha aí. Cosmológica, gente, porque é o cosmos, Estuda o universo, estudo do universo, propondo uma explicação racional do mundo fundamentada nos elementos da natureza. Toda aquela confusão pode dizer que é isso, olha só, que bacana a filosofia. Agora a questão 4. Os filósofos pré-socráticos, também conhecidos como sendo de Mileto, buscavam o princípio, que é a arqué, de todas as coisas, por meio de um único elemento vindo lá da natureza. Exemplo, Tales de Mileto, ele disse que o princípio de tudo é a água. Um exemplo, tá? Agora, por que Anaximandro, mesmo sendo discípulo de Tales, discordou de sua teoria? Anaximandro, ele é discípulo de Tales, mas ele não aceitou a teoria. Ele ouviu, claro. Um exemplo, vamos trazer um exemplo atual. Vocês estão me ouvindo, eu falando minha teoria. Aí vocês estão aí, sentados na sala de aula, Vocês mesmos. Aí na frente, assistindo, muito legal. Os professores presenciais estão indo lá, dando apoio. Um grande abraço para vocês. Aí vocês estão ouvindo os professores, pode ser de outros componentes curriculares, certo? Não só de filosofia. Aí você chega em casa, analisa e discorda. Isso é legal, sabe por quê? Em algumas avaliações ou exercícios, os professores, os estudantes, eles questionam, alguns questionam sim. Olha, não é aquele resultado, por que não deu esse resultado? Olha, ele discordou, ele não concordou totalmente com o professor Hélio. Então funciona mais ou menos isso. O Tales disse que tudo surgiu da água, tem sua explicação e vocês podem ir além quanto a essa ideia dele, esse pensamento. E o Anaximandro, discípulo, olha só, bebeu da fonte do conhecimento de Tales e discordou. Então, por que ele discordou? Vamos lá, olha aí.
Porque, Anaximandro não acreditava que esteja na materialidade, na água, a origem da própria materialidade. Ou seja, é contraditório, né? Materialidade originar ela mesma. Mas que deve haver algo fora dela que possa gerar essa natureza como nós a conhecemos hoje. E aí? Então, cada cultura vai dizer que coisa é essa, né? Existe uma materialidade real que originou tudo, que não é gerado por nada. No caso, Aristóteles vai dizer o motor imóvel, que é movido por tudo e não é movido por nada. Então, acertou. Ele não acreditou no seu discípulo. Porém, galera, olha aí, temos um material complementar para vocês. O documentário da Discovery, né? A filosofia do pré-socrática e a sabedoria da antiguidade, dos gregos, no caso. Isso irá contribuir para o seu entendimento da aula de hoje. Acesse esse link, não perca, né? Não deixe de assistir. Sabe por quê? Como eu falei em aulas anteriores, olha só, vem aqui comigo. Em aulas anteriores, vocês vão ir além, Saiu dessa aula de filosofia hoje, sobre a explanação breve, ok? De alguns pensadores pré-socráticos. E vocês vão além. Eu vou descobrir, existem outros elementos da natureza que deu origem a tudo? Qual o pensador? Eu vou lá buscar, vou pesquisar. Quem sabe não encontre aí nesse material de apoio. Nesse vídeo vocês vão assistir e vão descobrir se existem outros elementos da natureza que se originaram a todas as coisas. Olha só como confunde a nossa mente, né? As coisas dando origem às coisas. Nessa perspectiva. Então a gente vai pensando, vai embaralhando a nossa cabeça e trazendo à tona todo o conhecimento. E a filosofia vai entrar onde? Na organização dessas ideias. Vocês vão organizá-las, trazer à tona. É como um compositor, ele pega todos os fragmentos de textos, de ideias, e vai organizando e vai fazer uma harmonia naquela música, nas letras. Como fazer uma redação, pega várias ideias e monta o título, introdução, desenvolve e conclui. Coerência, tem que ter entendimento do seu texto, para ele ficar minimamente agradável para as pessoas lerem. Isso é comportamento ético, isso é comportamento adequado, construção de conhecimento. Isso é comportamento filosófico, ou seja, vocês vão adquirir novos conhecimentos através disso. Então, busque novas ideias que tem, ou busque, vai pesquisar se tem outros elementos da natureza que deu origem a tudo. Então, a nossa aula de hoje é esta. E obrigado por ter ficado com a gente até aqui, nos acompanhado, eu e o professor Vitor. E até a próxima, hein? Tchau, tchau. Grande abraço.